Olá, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, toda quinta-feira com o Esgoda, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, que gosta das coisas ligadas ao agronegócio brasileiro. Eu tenho feito várias entrevistas com muitas pessoas interessantes aí no agronegócio, no nosso dia a dia, e a cada 4, 5 entrevistas eu faço um conteúdo. Então, faço um conteúdo aí pertinente ao meu treinamento de vendas, né? Então, vou desenvolvendo o treinamento de vendas, né? Com esses, vamos assim dizer, conteúdos, né? Então, a gente tocou o treinamento de vendas já em várias fases. Então, nós já falamos da fase da procura, nós já falamos da fase da pré-abordagem, que é o planejamento, nós já falamos da abordagem, falamos das motivações de compras e agora vamos entrar em mais uma fase dita de apresentação. Mas esta fase, moçada, dita de apresentação, ela não é a apresentação do seu produto em si, mas é uma fase, moçada, aonde nós vamos fazer muitas perguntas, né? Vamos fazer muitas perguntas para quê? Vamos fazer muitas perguntas, basicamente, para entender quem é que está na nossa frente. Vamos fazer muitas perguntas para entender qual a motivação de compra do nosso cliente. Então, se vocês lembram as motivações de compra, nós temos as principais: lucro, perda e dor. O lucro é quem quer ganhar muito dinheiro, o perda é quem não quer ter prejuízo financeiro e o dor é o que não quer se incomodar. Essas três aí são responsáveis por mais de 80% do processo de decisão de compra no agronegócio. Tendo ainda a motivação de compra sentir prazer, a motivação de compra autoestima elevada e a motivação de compra status já em bem menor quantidade. Então, nosso foco sempre vão ser as três primeiras: o carniceiro que quer ganhar dinheiro, aquele que não quer perder dinheiro, que investe, que acredita que é o que mais tem, e aquele que não quer se incomodar, aquele que paga para não se incomodar. Ele não contabiliza prejuízo financeiro, mas está ali sempre procurando fazer a coisa da melhor maneira para poder dormir um pouco mais tranquilo. Essa fase aqui da entrevista, nós vamos estar fazendo muita pergunta, moçada. Para que nós vamos estar fazendo pergunta? Para entender quem é que está na minha frente. Então, eu não posso dar benefício antes de entender o meu cliente. Se você não fizer perguntas, você não vai entender aonde seu cliente está. Você não vai entender se ele é um comprador de preço, se ele é um comprador que a gente chama de evitar perda, ou se ele é um comprador evitar dor, que paga para não se incomodar. Então, quem faz pergunta, moçada, domina a entrevista. Quem faz pergunta leva o cliente para onde quiser. Você planta soja, colhe milho, vai pescar no Pantanal, você tem o domínio da entrevista. E se as suas perguntas depois forem pertinentes à motivação de compra do cliente, principalmente, vai fazer com que este agricultor, com este cliente, preste atenção em você, que fique ligado, né, em você durante a entrevista. Nós temos aqui, moçada, vamos assim dizer, das entrevistas, né, as perguntas abertas, as perguntas fechadas e as perguntas benefício. Não quero que você fique aqui decorando o que que é uma pergunta aberta, o que que é uma pergunta fechada, o que que é uma pergunta benefício. A minha preocupação é com que você faça perguntas. Eu vou passar para você o conceito dessas perguntas, mas eu não quero que você fique fazendo link pensando assim: ah, quando eu encontrar um comprador, obter lucro, comprador de preço, eu vou fazer muita pergunta aberta para fazer ele falar bastante, né? E vou usar um fechamento direto. Não quero que você faça esse link. Então, senão daqui a pouco você vai virar um robô. E o nosso intuito aqui é fazer com que você seja o mais natural possível, que você não vire um robô de vendas formatado. Então, na verdade, não é você que se adapta ao treinamento de vendas, é o treinamento de vendas que se adapta ao seu modo de ser. Então, a gente tem essas perguntas aqui, abertas, fechadas e benefício, né? E a gente tem que entender
né, que numa boa apresentação, 70 a 80% daquilo que você fala são de perguntas e 20 a 30% são de afirmações, são de benefícios. E no tempo de conversação, deveria você, né, vendedor, falar muito menos, 20%, e o cliente falar muito mais, falar 80%. Moçada, é difícil que isso aconteça dessa forma, né? Normalmente o vendedor, né, tá falando muito mais do que o cliente e daquilo que ele fala, muito mais ele dá benefício do que faz pergunta. Então, eu gostaria de fazer um acordo com você. Vamos fazer o seguinte: do tempo de conversação, você fala metade e o seu cliente fala metade. Vamos fazer um rachide aí, um meio a meio. E daquilo que você fala, metade são de perguntas e outra metade são de afirmações. Afirmações são sinônimo de benefício, mas nunca você, né, falando mais e nunca você, né, fazendo ou dando mais benefícios. Então, é muito importante que você foque nisso, ok? Você vai fazer muitas perguntas para entender a necessidade do cliente e você vai deixar que ele fale muito mais que você. E aí, moçada, vamos assim entender um pouco, né, nas perguntas, né, o que são perguntas abertas. Perguntas abertas são perguntas que pedem uma informação para o cliente. Então, normalmente elas começam com o que, qual, quando, como, quem, quantos hectares de soja o senhor vai plantar? Qual a melhor fórmula de adubo que o senhor acredita que vai usar? Quando o senhor define a compra? Essa outra pergunta que não pode faltar nunca, moçada. Ô, seu Carlos, o que que o senhor leva em consideração na hora de definir a compra, né, de um determinado produto? Quem define a compra? Como eu poderia lhe ajudar? Existe uma tendência, tá, de você fazer muitas perguntas abertas e o agricultor falar, o comprador falar um pouco mais, quando comparado com as perguntas fechadas. A pergunta fechada, ela dá uma informação e você vai consentir ou não com essa informação. Então, um sim ou não sempre cabe na resposta. O senhor vai fazer plantio direto? Sim, não, talvez, não obstante, nunca, sempre, jamais, claro, óbvio. Tudo isso cabe na resposta. Qualquer forma, afirmativa ou negativa, cabem na resposta. Você vai definir a compra logo, você conhece o nosso produto, a senhora conhece os benefícios do portfólio de nossos produtos? Moçada, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, tá? Quando você estiver falando com algumas etnias, tipo japonês, tipo alemão, que são etnias que falam pouco. E se você estiver fazendo só pergunta fechada para essas etnias, existe uma tendência muito grande de essa pessoa ficar respondendo só para você, sim, não, ah, oh. E aí a conversa vai se tornar chata, vai virar quase que um monólogo. Então faça com que o diálogo flua suavemente. Lance pergunta aberta, fechada, faça a mão das perguntas benefício. O que são perguntas benefício? Perguntas benefícios, ela por natureza, elas já são as perguntas fechadas. Elas também exigem como resposta um sim ou não. Porém, que diferença que elas têm? É que elas têm um benefício no meio. Por exemplo, estamos em campanha. O senhor acha que isso lhe interessa? Nosso atendimento é 24 horas. É isso que o senhor precisa? Nosso produto é recomendado pelos órgãos oficiais. O senhor sabia disso? Sim, não, talvez, não obstante, jamais. Irei fazer o escalonamento da entrega. Isso é importante para o seu negócio? Claro. Tudo isso é pergunta fechada. Então, moçada, eu não estou preocupado, né, com o tipo de pergunta que você vai fazer. Se você vai fazer pergunta aberta, se você vai fazer pergunta fechada, se você vai fazer pergunta benefício, isto não me preocupa. O que me preocupa é se você vai fazer pergunta para entender a motivação de compra do seu cliente. Faça muita pergunta.
né? Mas tome alguns cuidados. Por exemplo, faça perguntas sempre de caráter positivo. Evite isso aqui. O senhor não gostaria de participar do nosso evento? O cara vai falar para você não. Pergunte se ele gostaria de participar do evento. Não faça perguntas que resultem em problemas. Por exemplo, o senhor teve muito problema com o nosso produto ano passado? É claro que eu tive, porque aí o que acontece? Ele vai querer um descontinho para minimizar esse tipo de problema que ele teve. Pergunta o que ele mais gostou. É muito melhor. Misture os tipos de diálogo, né? Ou melhor, de perguntas, para que o diálogo flua suavemente. Não fique fazendo só pergunta fechada para o japonês, para o alemão, para que dê a ele a oportunidade de responder sim, não, aham, faça ele falar, entre num quebra-gelo, mesmo no meio da entrevista, faça pergunta aberta e faça perguntas orientadas para o futuro. Por quê? Porque o futuro ainda não aconteceu. E se o futuro ainda não aconteceu, moçada, não tem problema, né? O que o senhor espera de um bom dessecante, né? Então, moçada, sabe, eu tenho notado muita dificuldade no homem de vendas nesse quesito de pergunta. Ele acha que ele já sabe tudo sobre o seu cliente e que ele não precisa mais fazer pergunta. E o que que a gente tem que entender? É que as pessoas, elas não têm as mesmas motivações de compra sempre. O cara não é o resto da vida comprador de preço, ou evita perda, ou evitador. Então, o cara flutua de acordo com o meio. Como diz o pai, né, meu, falava que a ocasião faz o ladrão. O que que isso quer dizer? Se o ano passado ele foi um obter lucro, comprador de preço, porque o ano passado o preço do produto estava muito ruim, pode ser que esse ano ele seja um evita-perda e faça investimento, porque ele usou um determinado produto e na cabeça dele ele teve prejuízo financeiro. E ele passa a pagar mais para evitar prejuízo financeiro. Então, esgoto, você quer dizer que as pessoas têm motivações de compra diferentes para produtos diferentes? Sim. Isso quer dizer também que as pessoas têm motivações de compras diferentes para o mesmo produto em épocas ou situações diferentes? Sim. Então isso quer dizer que eu tenho que ver como é que essa pessoa está naquele momento? Sim, exatamente como ela está naquele momento. E também tentar entender que as vendas elas são feitas tipo Jack Stripador, por partes. O que que isso quer dizer com isso, Esgoda? Pô, eu vou vender semente de milho pro cara, o cara planta milho na safrinha em 3 épocas. Por exemplo, em janeiro, ele é um cara que investe, né? Então, esse é um cara, né, que bate pesado, que põe o melhor produto na melhor situação, né? Ele é evitador. Ele fala: "Ah, eu quero não me incomodar com milho, porque eu tenho muita conta para pagar, e essa época que eu vou investir para colher mais, porque eu tenho um filho estudando na faculdade, eu tenho que colher". Essa é a preocupação dele, né? E ele investe. Chega numa determinada altura do campeonato, né, ele pega e fala: "Bom, agora, né, o que que eu vou fazer, né? Eu vou plantar meu milho de segunda época". Só que esse milho de segunda época já está uma tendência, né, de começar a vir seca, alguma coisa assim. Então o que que eu vou fazer? Esse milho aqui, eu vou tirar o pé, porque pode ser que eu vá perder dinheiro com ele. Se eu botar muito dinheiro, fazer 2 de fungicida, usar uma adubação mais pesada, pode ser que venha seca, me leva a ele e eu perco todo esse dinheiro. E ele investe menos. E é assim, as pessoas têm é, motivações de compra para épocas ou situações diferentes. Então, nesse caso aqui, na época mais cedo, ele quer colher, não quer ter problema, então ele pegou e botou, e investiu e tal, na certeza que ele vai colher, que ele tem uma série de compromissos para pagar, ele não quer se incomodar com isso. E na outra ele já ficou com medo, porque ele acha que pode dar seca, e assim vai. Então, moçada, é muito importante que você faça perguntas para entender o seu cliente. Rede Globo, Canal Futura, muitos anos atrás, né? Dizia assim numa propaganda: Rede Globo, Canal Futura, o mundo é movido a perguntas.
Ou seja, você tem que fazer muita pergunta. E depois ela veio até com uma outra propaganda que dizia assim, né, o conhecimento move montanhas, o conhecimento me leva a lugares distantes, ou seja, você tem que fazer pergunta, você tem que estudar, você tem que ter conhecimento para ser melhor recebido pelo produtor. O produtor hoje não quer mais receber aquele que não tem conhecimento, aquele que não agrega valor dentro da necessidade comigo. E estivemos hoje aqui falando de mais uma fase da venda, a fase da apresentação, onde a gente vai fazer muita pergunta para entender o nosso cliente. Esse foi o nosso conteúdo de hoje e o nosso próximo conteúdo, se fizermos muitas perguntas, vamos ter muitas respostas. Vamos analisar essas respostas, como é que elas foram. Então, estivemos aqui em mais uma quinta-feira com o Esgoda. Deixe seu joinha aí. Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio. Vem comigo toda quinta-feira com o Esgoda. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.